Oi, gente, então, a gente vai falar um pouco sobre o sistema de saúde do Brasil. E primeiro a gente tem que saber o que são sistemas de saúde. O sistema de saúde, eles são construções sociais que têm como objetivo garantir que os indivíduos encarem riscos sociais, do tipo ficar doente e precisar de um atendimento que ele não teria como pagar por si próprio. E aí eles têm como objetivo primordial garantir o acesso aos bens, e processos necessários e disponíveis em cada sociedade para a manutenção e recuperação da saúde desse indivíduo. Agora a gente tem que falar dos componentes do sistema de saúde. O sistema de saúde, ele é composto por estruturas assistenciais e pelas estruturas responsáveis pela realização das funções do sistema. As estruturas assistenciais, elas são compostas pela rede de serviços, tipo hospitais, clínicas, ambulatórios, etc. E pelo pessoal da saúde, que vai trabalhar nas lugares, claro. E as suas principais funções têm a ver com o acesso e a produção dos serviços de acordo com o que foi estabelecido pelo sistema local de saúde. E as estruturas voltadas para a função são integradas pelo sistema de planejamento, informação, controle, avaliação, etc. Que no Brasil seriam os ministérios, as secretarias que cuidam dessa parte. E as principais atividades residem na organização, a regulamentação do funcionamento e destacando as medidas de racionalização. Bom, gente, o nosso amigo Cauã já falou com muita propriedade como funciona o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Só que a gente acha que vale a pena montar uma linha cronológica com os fatos que antecederam a criação do sistema vigente hoje em dia. Da década de 1920 até o fim de 1980, o que pode ser reconhecido como sistema de saúde se pautava majoritariamente pela noção de seguro social e se caracterizava por uma miríade de instituições públicas e algumas privadas, sem manter nenhuma articulação entre si. Nesse período, a assistência médica se vinculava à previdência social e as ações coletivas de saúde eram de responsabilidade do Ministério da Saúde. Paralelamente, desde a década de 1940 foram instituídas as primeiras modalidades de assistência médica suplementar, inicialmente dirigidas apenas aos funcionários públicos e a alguns membros dos funcionários dos governos. Contudo, a primeira empresa de medicina de grupo brasileira surge em 1957. O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça social. Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 6º, estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a tão polêmica previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Disso decorre que o sistema de saúde brasileiro é constituído por pelo menos 2 subsistemas, um governamental, o Sistema Único de Saúde, e outro privado, o Sistema Supletivo de Assistência Médica. Depois desse histórico que nós fizemos, fica a dúvida, será que o SUS é regido por algum princípio? Existem princípios sim, pessoal. Dentre eles, os principais são a universalidade do acesso, a igualdade no tratamento e a equidade na distribuição dos recursos, essa sendo como um instrumento de aprimoramento da igualdade entre os cidadãos.
Suas diretrizes são compostas pela descentralização, pelo atendimento integral e pela participação da comunidade, esta consagrada em nosso meio como controle social. Apesar do SUS se pretender universal, apenas 75% da população depende exclusivamente dele. A assistência do SUS é composta por diversos tipos de serviços, integrados em duas redes, a própria e a contratada. Com a efetiva implementação da descentralização a partir de 1993, a rede federal se tornou bem diminuta, se restringindo a alguns serviços de referência nacional. A rede estadual é bastante diversificada em relação à composição de serviços, mas geralmente é constituída por hospitais terciários de referência regional, alguns secundários e por ambulatórios de especialidades. Já a rede municipal, ainda que também diversificada, principalmente segundo o porte dos municípios, apresenta uma maior regularidade pela presença de unidades básicas de saúde e centros de saúde, complementados por hospitais secundários. Considerados os serviços por nível de atenção, pode-se dizer que, no geral, a esfera nacional se concentra no nível terciário, a estadual nos níveis terciário e secundário e a municipal nos níveis primários e secundários. A rede contratada é composta em sua maior parte por serviços dos níveis secundários, geralmente hospitais, e alguns terciários, principalmente na área de imagem e de diálise, com predominância dos de natureza não lucrativa. A rede não lucrativa tem nas Santas Casas, com incorporação de equipamentos de baixa e média complexidade, o seu maior segmento, o que representa significativa dependência desses estabelecimentos da remuneração oferecida pelo SUS. Porém, esse segmento recebe vários subsídios estatais, tais como o não recolhimento da contribuição patronal devido ao INSS e a desoneração de impostos, por exercerem filantropia e ou por ser revestirem de interesse público. Bom, mas o que é o SSAM? O SSAM é o Sistema Supletivo de Assistência Médica, e ele se organiza em várias modalidades de natureza diversa, sendo as principais dentre as lucrativas os planos de saúde, seguro-saúde e os planos odontológicos, e dentre as não lucrativas, a autogestão, as cooperativas médicas, as cooperativas odontológicas e os planos de entidades filantrópicas. O financiamento do SSAM se dá por meio de dois mecanismos: desembolso direto ou através de renúncia fiscal, na qual há abatimento do imposto devido para a pessoa física, de maneira integral, e jurídica, 95%. Nas várias modalidades, os planos comercializados são de dois tipos: individuais ou familiares e coletivos. Esses geralmente são vinculados a empresas ou associações profissionais. Os individuais são custeados por desembolso direto e, na atualidade, representam apenas 20% entre os planos comercializados, enquanto que os coletivos representam 80% do mercado, sendo que as empresariais são custeados integralmente pelas empresas ou com participação dos empregados e associativos em seu valor rateados entre os participantes. Uma marca profunda da gestão do SSAM é a prevalência da lógica financeira na operação dos planos, ou seja, é o setor financeiro quem imprime a racionalidade para o funcionamento da operadora. A assistência do SSAM é realizada por meio de rede própria e rede credenciada ou contratada. Bom pessoal, eu espero sinceramente que tanto eu como o Cauã possamos ter ajudado vocês a compreender um pouco mais do funcionamento, da história e das diretrizes do Sistema Único de Saúde, bem como suas exceções e tipos de operações. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!